Olá, meu nome é Thiago Lages, vou fazer a apresentação do trabalho prático 3 da disciplina de robótica móvel de 2025/2. Nesse TP a gente faz a implementação, né, do algoritmo de Occupancy Grid, onde a gente explora aí a parte mais de navegação e exploração. A primeira parte do TP é fazer uma leitura do ambiente com diferentes tamanhos de célula, né, tamanhos do grid de ocupação. Então, eu já deixei aqui separado todos os resultados para que a gente ganhe tempo. Onde aqui na parte superior esquerda temos a resolução de 0.5, onde a gente vê um grid com pouquíssimos detalhes, né? Inclusive, mesmo onde há locais onde o robô pode passar, a gente vê que o algoritmo marca como ocupado, né? Devido à baixa resolução desse tipo de mapa. E aqui nós vamos para a resolução de 0.1, já um pouco melhor, mas ainda assim um pouco sem muitos detalhes. Aqui embaixo na esquerda temos a resolução de 0.01 metros, né? Isso é 1 centímetro, onde a resolução é muito alta, extremamente boa, porém a gente vê algumas zonas aqui que ficam sombreadas, né? Devido ao fato aí de que cada feixe do laser ocupa um pequeno espaço aqui, um pequeno número de células aqui no grid, o robô tem que passar diversas vezes no mesmo local para que o algoritmo vá convergindo, né, para um estado de célula branco aqui que seria desocupado. Portanto, foi feito um quarto teste, né, utilizando o valor de 0.05, e esse foi o valor utilizado durante os próximos testes, onde é um bom equilíbrio entre resolução e também eficiência, né? Não é um grid que vai ocupar muito espaço em memória, assim como está especificado na documentação. Então, esse valor de 0.05 foi utilizado. Então, indo aqui para o algoritmo em si, essa primeira parte aqui, onde o robô vai fazer a navegação, essa primeira navegação foi baseada em waypoints, para que o robô possa explorar todo o ambiente, né, e fazer esse mapeamento. Aqui esse processo foi feito, evidentemente, com todos os valores de célula mostrados anteriormente, porém aqui estou fazendo a execução de uma vez esse algoritmo para que a gente possa observar o robô navegar aí no ambiente. Vou mexer os plots para cá. Então aqui no canto superior direito a gente tem o plot dos pontos do laser, né, transformados para o frame do mundo. Temos aqui o ponto verde, é o ponto de partida do robô, o caminho aqui em preto e os waypoints definidos aqui em azul. Essa parte do vídeo aqui eu vou dar uma acelerada para que a gente possa ganhar tempo. Continuando com os experimentos, vamos agora rodar uma outra posição inicial aqui para o robô, aqui no canto superior direito do mapa. Ele dá esse giro para identificar, né, o mapa à sua volta primeiro, depois ele segue o caminho dele. Ele dá um giro 360, depois mapeia. Aqui a atualização está sendo feita a cada 50 steps só para agilizar o processo. Vamos aqui então para o experimento aqui no ambiente dinâmico, o primeiro deles. Vou posicionar aqui então o robô numa determinada posição aleatória. Vamos rodar aqui então o experimento. Então a ideia aqui é que ele vai navegando até um determinado waypoint e se ele encontrar algum obstáculo no caminho, ele desvia dele, né? Então ele tem um raiozinho de ação aqui, que é esse cilindro bem achatadinho aqui, né, em vermelho. Se ele encontrar algum obstáculo nessa região, ele vai acabar desviando. Enquanto isso, ele vai fazendo de fato a navegação guiada, né, por waypoints. E se ele encontrar algum obstáculo no caminho, você vê que ele vai dando umas desviadas assim que o laser detecta alguma coisa nesse raio de ação dele aqui. Agora ele provavelmente vai encontrar aqui com uma pessoa que está andando, vai fazer o desvio. Às vezes o desvio é tão forte que o robô vai para trás, igual ele está fazendo agora, que ele está buscando um waypoint que está bem aqui nesse canto, e ele vai desviar, Você viu que o comando passou perto dele, ele vai dar uma desviada. Eu vou até mexer um pouco com ele aqui, na hora que ele estiver indo pro próximo waypoint, para mostrar que esse desvio funciona. Então eu vou puxar o robô para cá, e assim que ele estiver vindo aqui nessa quina, ele vai desviar dela, isso, e aí vai continuar o seu caminho. Nesse trajeto aqui, ele fica um pouco confuso, porque ele joga para um lado, joga para o outro, o laser vai gerando forças aqui de repulsão muito intensas para ele, então ele dá uma desviada forte, mas depois ele segue em frente até o próximo waypoint. Aqui ele continua, né, a navegação. Essa parede aqui também atrapalha ele. À medida que ele vai se aproximando do waypoint, ele vai diminuindo a velocidade, e assim que ele passa também perto de uma parede, dependendo ali da angulação que ela tiver, ele vai diminuir a velocidade como ele está fazendo agora, né, quando tiver uma parede bem de frente, né, foi criada uma força de repulsão ali para ele, e o robô foi ficando cada vez mais lento ali. Então, a mesma coisa aconteceu aqui nessa quina. Assim que ele foi em direção à cadeira, ele girou uma força muito intensa para trás, e acabou fazendo ele girar, né, para trás e rotacionar em torno do próprio eixo. Então, isso aí é uma questão de ajuste, né, dos parâmetros. Da mesma maneira que um ganho alto, igual o que a gente está vendo agora, ele me permitiu desviar dessa parede aqui bem no meio do mapa, ele cria esses problemas aqui de forças mais agressivas, enquanto o robô está em um ambiente mais confinado. Isso é interessante para desviar, né, igual ele desviou ali do pedestre, desviou de quinas, porém, quando ele está passando
ambientes mais confinados, assim, isso tem um custo, né? Que é justamente ficar um pouco mais instável nessa navegação. Aqui, antes dele finalizar, eu vou arrastar ele mais uma vez, para que ele venha de encontro com o pedestre. Então ele está buscando um waypoint ali bem próximo onde ele estava. Eu vou tentar arrastá-lo aqui e soltar no momento que o pedestre estiver passando, justamente para ele desviar. Deixa eu soltar mais ou menos aqui. Aqui ele não pegou, vou soltar um pouquinho. Ainda não foi na radiação dele. E aí assim que ele detecta... aqui a força não foi suficiente. Vamos tentar mais uma vez. Isso, agora sim ele desviou perfeitamente aí do rio. Ele gerou uma força ali. E vai desviar agora também da parede. Só que agora, como o waypoint é muito no canto, ele não vai conseguir. Vai ficar preso por causa aqui do sofá, né? Então aqui a gente teria que mover ele um pouquinho para ele acabar convergindo. Senão aqui, como estava exatamente na radiação dele, ele não conseguiria atravessar. Aqui também nesse ponto a gente vê que ele fica preso, né? Mas assim, a ideia é criar justamente um campo de repulsão que tem que ser tunado para que ele funcione perfeitamente com esse controle aqui que também está sendo utilizado. É um controle que vai simplesmente em linha reta aqui até o waypoint. Vamos então para o segundo teste de ambiente dinâmico. O robô está aqui então numa determinada posição, vou movimentar ele para alguma outra posição aleatória aqui. Vou executar essas duas células e vou dar o exercício. Então aqui ele vai buscar um waypoint aqui atrás e chegando aqui, se tiver contato com essa parte, ele vai desviar. Aí ó, ele gera uma força e desvia da prateleira, mesmo sendo um pedacinho bem pequeno da prateleira que a gente detecta aqui no laser. Então ele vai buscar um determinado waypoint ali e vai voltar navegando. E se tiver algum obstáculo no caminho dele, ele vai acabar desviando. Então ele vai buscar um waypoint aqui e um ali em cima, e depois nesse caminho de volta ele vai acabar encontrando aqui com a nossa pessoa andando pelo caminho. A gente pode até mover aqui dinamicamente o robô só para mostrar que ele vai desviar aqui do nosso personagem, né? Então aí gera uma força exatamente contrária ali onde ele está, aqui nas cadeiras, a mesma coisa. Gera uma força de repulsão maior, você vê que ele dá uns giros um pouco mais agressivos e continua seguindo o waypoint dele aqui. Nesse caminho mais estreito aqui, também vai pegar aqui o vaso de planta, provavelmente uma cadeira ou outra aqui, vai acabar desviando e vai continuar seguindo o caminho. Nesse encontro aqui vai ficar bem complicado, eu diria, com o humano, mas ele vai tentar ao máximo desviar dele, nem que ele vá pra trás. Aí ó, nem que ele vá pra trás e dá uma manobra meio... aqui ele acabou enrolando na perna porque realmente não tinha espaço aqui, né? Mas ele tentou ao máximo desviar e você vê que enquanto ele tá ali na frente, ele tá tentando manter o máximo de distância dele. Assim que ele passar, ele vai conseguir seguir o caminho dele, né? Que ele vai parar de girar nessas forças aí e ele vai provavelmente conseguir sair do... Talvez ele tenha ficado preso, vamos esperar... que ele acabou ficando preso, né? Vou dar uma puxadinha de leve aqui. Ele acabou ficando realmente preso e não conseguiu desviar. Mas aqui ele continua com a missão. De novo, aqui pela parede está bem próximo, vai acabar gerando uma força de repulsão e ele acaba andando para trás algumas vezes. E aqui ele continua buscando o waypoint aqui, que está bem próximo da parede, inclusive. E agora ele segue para outro waypoint.